E eu tava esses dias me lembrando de quando eu era desbravadora. Acredito que tem muitos aí que já foram desbravadores ou que ainda são desbravadores e que sentem falta da caminhada, que sentem falta das reuniões do clube. E eu estava me lembrando esses dias que uma vez a gente foi fazer um acampamento daqueles raiz mesmo, sabe? A gente foi pro meio de um mato lá em Muzambinho. Se tiver alguém assistindo aí de Muzambinho, sei que minha mãe tá assistindo. A gente foi e chegando lá, a gente construiu lá as nossas barracas, só que nós não levamos água suficiente para os 3 dias que nós havíamos programado de acampar. No segundo dia a gente percebeu isso e aí a gente foi procurar água lá perto da região onde a gente estava acampado. Nós procuramos e encontramos uma cachoeira. E ali daquela cachoeira a gente começou a pegar água para usar no nosso acampamento, para lavar alguma coisa, nossa roupa, lavar as panelas, os pratos. E aí de repente a gente descobre que a água que a gente está pegando ali era uma água que estava contaminada, porque havia algumas vacas que tinham caído dentro dessa cachoeira, haviam morrido e a gente estava pegando essa água. Me lembrei dessa história que foi engraçada, uma história que marcou a minha vida com os meus amigos desbravadores. Uma história que me lembrou que a gente passou sede porque a gente não tinha água suficiente. Eu não sei se você já passou em algum momento na sua vida sede, mas não sede que a gente sente todos os dias, mas sede de verdade, você não tinha água para saciar a sua sede. Você já passou por isso? É um sentimento terrível, né? A gente quer correr e quer encontrar um copo de água e a gente não tem e aquilo dá um desespero na gente, não é verdade? Bom, a ciência diz que existem pelo menos 2 tipos de sede. Quando a gente sente sede no nosso dia a dia, a gente pode dar 2 nomes, 2 tipos de sede. O primeiro tipo de sede que a gente sente é chamado de sede hipovolêmica. A sede hipovolêmica, ela tem a ver com os níveis de água do nosso organismo abaixando. A gente perde água pelo suor, pela urina, pela fala, a gente vai perdendo água e o nível de água vai abaixando. Essa é a sede que a gente chama de hipovolêmica. As nossas células precisam de água e a gente sente a sede quando os níveis abaixam. Existe também a sede chamada sede osmótica. A sede osmótica, ela tem a ver não com os níveis de água, mas ela tem a ver com a concentração de sal no nosso organismo. Então, quanto mais sal a gente ingere, quanto mais sal vai se concentrando nas nossas células, a gente vai sentindo sede, a água vai diminuindo também, a gente sente sede. Essa é uma sede chamada de sede osmótica. Existe ainda um terceiro tipo de sede que é chamado de sede clínica, que é causado por algumas doenças. Por exemplo, alguns tipos de diabetes causam uma sede que é uma sede insaciável. A pessoa bebe água o dia todo, mas sente que aquela sede não é saciada quando ela bebe água. A medicina diz, os médicos dizem que nós precisamos, para ter o funcionamento normal do nosso corpo, nós precisamos tomar de 8 a 10 copos de água por dia. Todos sabem disso, não é verdade? Quando Jesus esteve aqui na Terra, obviamente ele sentia sede. Mas na Bíblia, conta 2 momentos que Jesus pediu água. O primeiro momento que a Bíblia fala que Jesus pediu água foi na cruz. Quando ele estava sendo crucificado, já sem forças, exausto, ele pede água, ele sente sede. O segundo momento que Jesus pede água é o momento que Jesus está fazendo uma viagem com seus discípulos e ele passa por um lugar chamado Samaria. E é exatamente essa história que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Você que está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e abra a Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura desse momento, um dos 2 momentos que a Bíblia relata que Jesus pede água. Diz assim no livro, capítulo 4, vamos iniciar a leitura a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não são os samaritanos. Bom, até aí a leitura. Conta então aqui a história que Jesus fazia uma viagem com seus discípulos. Ele fazia a viagem que era comum na época para a maioria dos judeus. Ele passava de Galileia até a Judéia. Na verdade, o contrário, ele saía da Judéia e ia para a Galileia. A Judéia ficava ao sul e a Galileia ficava ao norte. E esse trajeto, esse caminho era muito comum dos judeus fazerem. Só que tinha um detalhe: eles não faziam em linha reta, porque entre a Galileia e a Judéia havia uma região chamada Samaria. Então o que os judeus faziam? Eles volta para não passar pela terra dos samaritanos. A Bíblia deixou claro aqui, há uma explicação aqui no texto bíblico, que os judeus não se dão com os samaritanos. Eles não se davam bem. Havia uma briga, uma rixa ali, uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. Para vocês terem uma ideia, a rivalidade era tão grande que os judeus diziam que um bom judeu jamais colocaria os seus pés em terra samaritana, porque os samaritanos eram considerados malditos. É isso mesmo, é forte essa expressão, mas eles consideravam assim. Por causa das suas divergências doutrinárias, diziam que os samaritanos eram um povo maldito e que um bom judeu jamais pisaria em terra samaritana. E mais do que isso, um judeu também nunca, jamais deveria dirigir a palavra a um samaritano. Havia uma rixa, uma briga, uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. Por isso eles não faziam esse caminho que era mais curto, era o mais óbvio, mais provável ali a se fazer esse caminho em linha reta, mas eles davam uma volta e dobravam quase o tamanho do trajeto que eles tinham que fazer, simplesmente porque eles não queriam pisar na terra do samaritanos. A religião daquela época dos judeus era uma religião pautada por preconceitos. Muitos judeus tratavam assim os samaritanos, na verdade quase todos os judeus tratavam assim os samaritanos com certo. E talvez eu esteja falando para alguém que tem baseado a sua religião em preconceitos, que tem pautado a sua religião em preconceitos, às vezes encontra alguém na rua e desvia do caminho dessa pessoa porque não quer encontrar com ela, porque sente-se melhor do que os outros, porque pensa que tem menos pecado do que os outros. Eu quero dizer para você que a verdadeira religião, ela está pautada no amor de Jesus. E é por isso que Jesus toma uma decisão diferente da dos samaritanos judeus. Jesus era também um judeu, mas ele toma uma decisão diferente. A decisão que Jesus toma é fazer o caminho mais curto, porque ele sabia que ali ele teria um encontro com alguém muito especial. E essa pessoa era samaritana, era uma mulher samaritana. Eu falei para vocês do preconceito aí que havia dos judeus com relação aos samaritanos. Mas eu vou falar de mais um tipo de preconceito que a religião dos judeus tinha naquela época. As mulheres, na época de Jesus, eram consideradas um grupo de segunda classe, um grupo de segunda categoria. Eram tidas apenas para procriar. Um bom judeu não trocava palavras com a mulher, nem com a sua mulher em público. E às vezes os rabinos ensinavam que nem mesmo em casa o homem deveria dar atenção à sua mulher. A mulher também era tida como alguém que não era importante, era desprezada, era tida como menor do que os homens. E ali estava, naquela cidade, naquela região de Samaria, naquela cidade chamada Sicar, uma mulher samaritana. Imagine só como era tratada essa mulher. Além de ser mulher, era samaritana. Haviam aí dois problemas sérios: o problema de ser samaritana e o problema de ser mulher. Além disso, aquela era uma mulher pecadora. E o texto bíblico deixa claro que a hora que ela vai buscar água é a hora sexta. A hora sexta é por volta do meio-dia. É a hora menos provável de alguém buscar água. A não ser que essa pessoa queira se esconder. A não ser que essa pessoa não queira encontrar com ninguém. Ela vai buscar água na hora mais quente do dia. O comum era que as mulheres buscassem água no poço no início do dia, quando era mais fresco, ou no final do dia.
Mas aquela mulher que estava sofrendo, que não queria encontrar ninguém, sofria olhares de acusação o tempo todo, ela vai buscar água no meio do dia. No horário mais quente do dia, aquela mulher vai ao poço de Jacó. E é com essa mulher que Jesus se encontra. Quando ele chega na região de Samaria, na cidade de Sicar, ele se aproxima do poço. Os seus discípulos vão até a cidade buscar alimento. E Jesus se aproxima daquele poço e encontra ali aquela mulher samaritana que vivia sozinha, vivia sofrendo, talvez isolada, em quarentena há muitos anos, porque não podia se misturar com ninguém, porque era samaritana, era mulher e era muito pecadora. O texto bíblico vai continuar aí, depois você pode continuar a leitura e você vai perceber que ela era uma mulher que já tinha tido alguns maridos, mas que na verdade nenhum deles era mesmo seu por direito, segundo a lei de Deus, não eram seus maridos de verdade, né? E ela estava com um agora que também não era considerado seu marido, estava em adultério. Aquela era uma mulher que vivia sozinha e que provavelmente as pessoas, quando encontravam essa mulher, olhavam para ela com um olhar de acusação. Talvez desviassem o caminho como se ela fosse um cachorro sarnento. Talvez eu esteja falando com alguém que está aí no sofá de casa, que está aí na cama, se sentindo sozinho. Afinal de contas, nós estamos vivendo um período de isolamento. Nós estamos vivendo um período que nós não podemos encontrar com os nossos amigos, não temos a nossa vida social, a não ser pelas redes sociais, né? A não ser de forma virtual. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja se sentindo sozinho. Mas mais do que isso, talvez eu esteja falando com alguém que tem se sentido acusado pelos seus pecados, que tem se sentido menor do que os outros e por isso, às vezes deita na sua cama, às vezes perto aí do seu marido, estou falando com você que é mulher agora, se deita ao lado do seu marido, mas chora bem baixinho e ninguém ouve as suas lágrimas caindo. Mas você pensa que ninguém ouve, mas o Senhor que está no céu está vendo as suas lágrimas. Assim como Jesus se preocupou com aquela mulher, Ele se preocupa com você também. Porque a verdadeira religião é pautada no amor. E Jesus Cristo era o puro amor. Ele era a verdadeira religião. E Ele se aproxima daquela mulher. E Ele não só se aproxima, mas Ele dirige a ela uma palavra. Imagine só aquela que vivia há muito tempo já sozinha, isolada, triste, sem amigos, sem ninguém para conversar. Estava ali exatamente porque não queria ver ninguém, porque quem a encontrava só a acusava. Imagina o susto que ela levou quando um homem judeu dirige a ela a palavra. Ele faz um pedido. Jesus diz, me dá um pouco de água, eu tenho sede. A Bíblia diz que ela pergunta como pode. Ela assustou tanto que ela ainda perguntou, como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim que sou mulher samaritana? E Jesus lhe dá uma resposta incrível. Jesus diz assim, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água. Porque eu tenho água viva. Eu tenho água que pode saciar a sede, mas não a sede osmótica, ou a sede hipovolêmica, ou a sede clínica. Mas eu tenho a água que pode saciar a sede da alma. E aquela mulher percebe que ela está falando com a água da vida. Ela percebe que ela está falando com o Messias tão esperado. A conversa vai se desenrolando, ela percebe, abre seu coração. E a Jesus, o seu coração, de forma muito aberta, ela conta todos os seus pecados. E ela sai depressa anunciando que havia encontrado o Messias e que a sua sede de alma havia sido saciada. Talvez nessa noite você tenha encontrado aqui essa página do Facebook por acaso. Ou você pense que foi por acaso. Talvez você estava aí deslizando o seu dedo na sua timeline e você encontrou essa live. Eu quero dizer para você que não é por acaso. Eu quero dizer que Jesus, Ele quis te encontrar hoje. Porque você tem se sentido sozinho. Porque você tem se sentido acusado pelos seus pecados. Porque você tem sentido uma sede na sua alma. E essa sede, eu quero dizer a você, o único que pode saciar é Jesus Cristo. Porque Ele é a água da vida. Porque essa sede que a gente sente é uma sede infinita. E o único que pode saciar uma sede infinita é um Deus que é infinito. E Ele está de braços abertos para te receber. E Ele quer nessa noite
ter um encontro com você e te dar um abraço e te dar água que vai saciar a tua sede. Se você tem se sentido sozinho nessa pandemia, nesse período de isolamento aí, de quarentena, Jesus Cristo está aqui hoje para dizer que você não está sozinho. Mesmo que você tenha se sentido assim, Jesus Cristo está do teu lado. Ele está disposto a te abraçar, a te ajudar. Independente dos teus pecados, independente do teu histórico, independente talvez da sua família que tem te atrapalhado de servir a Deus, independente de todos os teus pecados, por piores que eles sejam, Jesus está disposto a te dar água da vida. E Ele quer fazer isso nessa noite. Você só precisa aceitar a água da vida. E para você, meu querido irmão, que já aceitou essa água da vida, para você que nesse momento pediu ao Senhor, Senhor, me dê essa água, eu preciso dessa água, você que aceitou, essa água, você aceita junto uma responsabilidade, a mesma responsabilidade que aquela mulher tinha, que era não de guardar a água para ela, mas de distribuir a água àqueles que tanto necessitam. Hoje nós temos muitas pessoas que vivem em solidão. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão se sentindo sozinhas mais do que nunca. Esse é o momento de você estender a sua mão. Esse é o momento de você oferecer essa água que pode saciar a sede, que é Jesus Cristo. Não pense que qualquer outra solução possa ser eficaz, porque a única solução eficaz para a sede que o ser humano sente é Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa água da vida. Você está disposto a aceitar Jesus na sua vida? Está disposto a distribuir essa água a todos que necessitam? Comenta aí pra gente. Coloca, eu quero, eu aceito receber essa água. Eu quero distribuir a água da vida. Faça o seu plano missionário. Como você pode distribuir a água da vida? Como você pode pregar Jesus às pessoas nesse momento? Use as suas redes sociais. De repente uma ligação. Tantas pessoas estão se sentindo sozinhas. Faça uma ligação. Seja a água da vida na vida das pessoas. Ligue para as pessoas. Fale de Jesus. Não guarde essa água só para você. Essa é uma noite especial. E eu desejo que essa noite seja marcada na tua vida como uma noite de encontro com Jesus. Uma noite que a sua sede de alma foi saciada. Que a sua noite de descanso, a sua noite de sono seja uma noite de paz. E que você tenha certeza que o Senhor está com você. Nós vamos terminar essa live. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração especial por você. Quero orar para que o Senhor vá ao seu encontro, você que está aí se sentindo só. Que o Senhor te abrace e que você receba a água da vida que é Jesus. Vamos orar? Assim como você está, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai de misericórdia, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite nós sentimos a tua presença. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu nessa noite a oportunidade de nos encontrarmos contigo mais uma vez. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo o nosso coração sendo sujo pela maldade desse mundo, o Senhor está disposto a sempre nos abraçar, nos consolar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, nós te agradecemos por essa água da vida que é Jesus Cristo. Nós a recebemos assim como aquela mulher samaritana recebeu junto ao poço de Jacó. Nós queremos hoje receber essa água. Pai, vá em busca dos teus filhos que estão nesse momento perdidos, longe do Senhor. Nos use para irmos até eles e oferecermos essa água. Quero te pedir, Pai, por essa pessoa que está assistindo essa live. Talvez, Pai, alguém que esteja aí desesperado, se sentindo sozinho, sentindo que não tem mais sentido na vida. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abrace essa pessoa e que o Senhor dê a essa pessoa certeza de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é Deus presente e que o Senhor é a água que sacia a sede da alma. Nós te agradecemos, Pai, porque já sentimos a Tua presença e o refrigério. Nós te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto.